Vasco recusa a proposta milionária vinda do Porto, de Portugal. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Deixa antes eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos ver que história é essa. Que jogador foi esse? Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, entrando no ar o nosso programa, o Resumo Gigante, o último programa dessa semana. Sempre segunda a sexta, às 7 horas da noite, entra no ar o Resumo Gigante com as melhores notícias do Vasco do dia, né, ao longo do dia. Olha, que saiu agora, no finalzinho da noite, a notícia vinda do jornalista Leonardo Baran, né, que o Vasco acaba de recusar uma proposta de 3 milhões de euros pelo goleiro Felipe Gabriel. É isso mesmo, o Vasco recusou a proposta pelo jovem goleiro da base, ele que é considerado o quarto reserva, né, hoje do profissional, mas é o titular da base, e o Vasco recusou uma proposta de 3 milhões. Segundo a reportagem, o Vasco pediu, através do seu diretor executivo de futebol, o Admar Lopes, o valor de 6 milhões de euros, no mínimo 6 milhões de euros para começar a conversar, a negociar. O Vasco vê no Felipe Gabriel um goleiro em potencial, um goleiro que pode ser goleiro do Vasco, titular do Vasco, claro que não agora, um menino ainda de 19 anos, ainda tem parece que mais um ano de sub-20, e o Vasco vê ele com grande potencial para assumir a titularidade ao fim do contrato do Léo Jardim em 2030. O Léo Jardim provavelmente deve sair antes, deve ser negociado, alguma coisa desse tipo. O Vasco vê no Felipe Gabriel um grande jogador que pode performar e pode vir a dar lucros. Claro que 6 milhões de euros num menino de base é muito bem vendido, está bem vendido para goleiro, né? Goleiro. Se fosse atacante, podia pedir um pouquinho mais, mas goleiro, para goleiro, tá ótimo, cara. Aí você vai dar aí uma média de 36 milhões, eu acho um valor bacana, não acho ruim, não. Acho que o Vasco aí estaria valorizando a sua base. A gente aqui mete o pau no Vasco, o Vasco fica desfazendo da base por 1,5 milhão de euros, de reais e por aí vai, mas nesse ponto tá certo, veio com 3 milhões de proposta e o Vasco, mesmo precisando de grana, recusou e diz que só vai começar a negociar por 6 milhões. Então, você vende o Felipe Gabriel por 6 milhões e mantém uma parte dos direitos sobre ele, 20%, 30% no máximo, eu acho que é um grande negócio, né? Que o goleiro pode ser revendido no futuro e aí você vai ganhar muito dinheiro em cima ainda, né? Além do mecanismo de solidariedade. Eu acho que o Vasco fez certo, recusou a proposta. O garoto queria ir, né? Um sonho para Portugal, jogar na Europa, clube grande como o Porto, né? E receber em euro, viver na Europa, a família queria, mas o Vasco segurou, falou: não é agora não, segura mais um pouco, vai aparecer proposta para você. Continua fazendo o seu trabalho, as coisas vão surgir, você vai se valorizar ainda mais, quando deixa o tempo passar mais um pouco. É um jogador de sub-20, então um jogador que não é ainda do profissional, um goleiro do sub-20 por 6 milhões, acho que o Vasco está com um número mais ou menos certo na cabeça. Parabéns à diretoria do Vasco, ao Admar Lopes, ao Pedrinho, né, que todos os envolvidos aí, que disseram não e barraram essa proposta e subiram o sarrafo para 6 milhões. Eu acho que o Vasco está correto, não pode se desfazer. Eu acho que esse é o valor que o Vasco tem que começar a negociar jogadores da base em geral. O Vasco não pode ficar negociando jogador da base por 1,5 milhão. Um goleiro, eu estou falando 6 milhões aqui, eu ainda acho baixo, tá? Mas é que é por um goleiro. Um goleiro que é o quarto titular, vai ter dificuldade de começar jogando no Vasco, de jogar no Vasco, né? O Léo Jardim não dá espaço para goleiro nenhum, nem para o Daniel Fusato, coitado, que é o reserva, quanto mais para o Felipe Gabriel, ainda tem o Pablo. Lá esse ano o Felipe Gabriel não joga no profissional do Vasco, no ano que vem muita coisa pode acontecer, mas a princípio também não vai ser normal ele jogar, mesmo que o Vasco dispense o Pablo, ele vai ficar viajando os profissionais para ser terceiro goleiro. Eu acho difícil porque ele ainda tem mais um ano de sub-20, então provavelmente ele deve se manter ainda no sub-20 ano que vem, mas o Vasco está preparando e isso mostra que o Vasco tem um olhar diferenciado para esse atleta, né? Ele vai ser um grande goleiro, acho que ele já é um bom goleiro, ele vai ser um grande goleiro, é goleiro titular de seleção brasileira da categoria, mas ainda tem que remar, tem muita coisa. Então, para goleiro de sub-20, 6 milhões de euros eu acho um número razoável. Se já fosse um jogador já testado, já experimentado, já tivesse subido no profissional, já estivesse jogando no profissional e tudo tal, o valor poderia ser um pouco maior, mesmo sendo goleiro. Mas por ser goleiro da base, por ser do sub-20,
Então eu acho que os 6 milhões tá bem feito aí, tá falado? Galera, é isso, fica com Deus, um grande abraço. Amanhã já tem outro vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouco de Vasco, vamos tentar falar um pouco mais de Vasco Internacional, né, do jogo que vai ser feito domingo, lá no Beira-Rio. Então vamos começar a fazer essa previsão do jogo. Vasco viaja amanhã, Vasco treina de manhã, viaja à tarde para o Rio Grande do Sul, onde vai enfrentar o Internacional, né? Vamos ter uma sequência difícil aí agora, vamos pegar Internacional, depois o CA em Alagoas, depois o Mirassol em São Paulo. Todos os jogos fora de casa, né? São 3 jogos seguidos fora de casa. Vamos ver como vai ser esses resultados para o Vasco. A gente vai conseguir pontuar, já que o Vasco precisa pontuar na tabela do brasileiro, né? No CSA é Copa do Brasil. Vamos ver se a gente consegue um empate, uma vitória lá em Alagoas. Tem um boato aí rolando que o CSA vai colocar um time misto. Não sei se isso é verdade, mas enfim, o foco do CSA é a Série B, né? B ou C, eu não sei, a série que eles estão. Sei que eles estão em 8º lugar e o foco deles é tentar se classificar. Acho que a Série C, eles querem pular para a Série B. Esse é o foco deles, então eles não vão ficar focados em Copa do Brasil. Eles estão focados em Campeonato Brasileiro. O Vasco também podia começar a pensar em algo parecido. Mas ganhar do CSA pode ser possível, né? Então, uma fase que é mais um dinheiro, o Vasco precisa de dinheiro, claro, é mais uma grana. Então, passar de fase, é possível vencer o CSA e passar de fase. Vai enfrentar um time, acho que é da Série C mesmo. O CSA é da Série C. Bom, então, um time de Série C, eu acho que tem que vencer de qualquer maneira. Mas esse papo é mais para quarta-feira. Agora a gente tem que focar no Internacional e pontuar. Um empate, mesmo que a gente está com essa seca de vitória, a gente quer ver o Vasco ganhar, o Vasco nunca que ganha, mas um empate lá no Beira-Rio não vai ser um mau negócio. Tá falado? É isso, confirmando que o Paulinho está sendo emprestado novamente para o Volta Redonda. E mais uma lambança aí da diretoria. Mas hoje é um vídeo para a gente elogiar. Eu acho que o Vasco tomou a atitude correta em negar a venda do Felipe Gabriel, o goleiro da base, por apenas 3 milhões de euros. Tá falado? Galera, é isso. Fique com Deus. Um grande abraço. Até amanhã. Fui. Tchau.